Fazer um convite para vocês, a minha colega Basília Rodrigues, direto de Brasília, vai tocar um debate super importante neste momento sobre o que virá e o que esperar da CPMI, que investiga os atos criminosos de 8 de janeiro. Basília, segue daí. Vamos nessa, Tainá. Olha, semana importante aqui em Brasília, porque quando teremos a votação do plano de trabalho. Então, são os primeiros passos por onde essa CPMI vai caminhar. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instalada para investigar os atos de 8 de janeiro, tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira. A expectativa é que a relatora, a senadora Elisiane Gama, apresente o tal plano de trabalho para a comissão. Sobre os rumos da CPMI, nós vamos conversar agora com os deputados José Medeiros, do PL, e Duarte Júnior, do PSB. Tudo bem aos senhores? Ótimo domingo. Deputado Duarte, deputado Darcy. Tudo bem? Bom, tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. Olha, por equilíbrio, eu costumo começar com quem é estreante, né, aqui nos debates na CNN Brasil. Então, deputado Duarte, eu vou começar pelo senhor. Na próxima terça-feira, a gente tem reunião da CPMI do 8 de janeiro aqui em Brasília e todo mundo quer saber por onde que a comissão vai começar. Tem muitas pontas soltas. Há quem queira investigar as autoridades públicas, tanto do governo de Brasília quanto do governo federal, aquelas que querem mirar nos financiadores, outros querem um perfil mais detalhado das pessoas que invadiram os prédios públicos. Vamos puxar pela linha da relatora, a Elisiane Gama. Ela tem dito que vai focar nos financiadores e a interlocutores disse que já tomou conhecimento de que entre esses financiadores, então gente que colocou dinheiro para os atos do 8 de janeiro acontecerem, há pessoas graúdas, seriam empresários com capital social expressivo. São informações que circulam ali no bastidor da CPMI do 8 de janeiro. Na sua avaliação, deputado Duarte, por onde a comissão deve começar esta onda, né, de investigação? Mais uma vez, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com todos vocês na CNN Brasil, falando sobre as nossas investigações, as investigações que visam garantir que aqueles que, de algum modo, contribuíram, financiaram, instigaram, pensaram, planejaram os atos antidemocráticos possam ser punidos com todo o rigor que a lei prevê. Nós não vamos aceitar que certos privilégios, como cargo, dinheiro, sejam escudos para a impunidade. Nós precisamos verificar que, se houve o descumprimento da legislação, tem que ser punido. O Supremo, as investigações que até aqui foram realizadas, conseguiram identificar aqueles que são tidos como os menores, né, as sardinhas. Nós vamos identificar e punir os tubarões, aqueles que estão por trás e contribuíram para esse ato. É importante iniciar, como toda investigação, do início. O dia 8 de janeiro foi a ponta do iceberg. Atos preparatórios foram praticados, como, por exemplo, o momento em que, no dia 12 de dezembro, no DF, em Brasília, a tentativa de invasão da Polícia Federal, vários atos foram praticados na sede dos três poderes, na capital do nosso país, e nós não identificamos se houve punição. Aqueles que praticaram aqueles atos não foram punidos. Por qual razão não houve uma punição? Então, é preciso também, além de identificar os financiadores, aqueles que planejaram, é preciso identificar as autoridades que se omitiram, que deviam ter fiscalizado, que deviam ter investigado, que deviam ter protegido o patrimônio público e não fizeram. E, desse modo, chegar até o dia 8 de janeiro. Então, a investigação ela passa também pelos atos preparatórios, atos que ocorreram no dia da diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Deputado Zé Medeiros, muito obrigada pela sua presença aqui. O senhor já é um veterano nesses debates da CNN Brasil, por isso que é o segundo a falar. Eu gostaria que o senhor me trouxesse também um ponto de vista. Por onde que a CPMI deve começar, na sua avaliação? Pelos financiadores, pelos participantes, quem estava em loco, ou pelas autoridades que possam ter contribuído ou sido omissas, né, no cuidado da segurança no 8 de janeiro? Entre o peixe pequeno e o peixe grande, por onde que a CPMI vai começar seus trabalhos? Boa tarde, Basília. Boa tarde, deputado Duarte, meu colega de parlamento.
Olha, nós vamos ter uma verdadeira luta política nessa CPI, né? Eu espero que nessa luta a verdade não seja colocada de lado. E é importante a gente ter em mente o seguinte: a gente não criminalizar manifestações políticas. Essa manifestação do dia 8, ela foi criminalizada e, a meu ver, a CPI tinha que separar o que é manifestação e o que é crime, o que é dano ao patrimônio. Você dizer que as pessoas que simplesmente foram a Brasília, eles criaram, cometeram crime ou criaram clima de uma possível queda do governo, isso não é uma realidade fática. Eu sei que a narrativa está bem construída para isso, mas a gente viu manifestações semelhantes a essa que houve aqui em Brasília, por exemplo, em 2017, com as mesmas características, as mesmas cores, só que financiada pelo PT, pela CUT e por outros sindicatos, e era de um lado político diferente. Foram 37 policiais feridos e isso ficou do tamanho de manifestação social que eles colocaram. Nessa manifestação agora, nós tivemos pessoas que simplesmente pisaram o gramado. E nós tivemos várias pessoas que, com certeza, financiaram para que essas pessoas viessem a Brasília. Agora, eu penso que tem que ser na lógica do Código Penal. Buscar buscar a verdade real dos fatos. Essas pessoas financiaram com o fito de dizer, olha, você vai lá, invade, quebra e derruba o governo. Bom, esse é um ponto, isso é crime. Agora, as pessoas financiaram para elas simplesmente virem em Brasília se manifestar? Isso não pode ser caracterizado como crime. Então, é óbvio que a relatora, ela tem o viés dela e com certeza ela vai caminhar por uma linha e o plano de trabalho é dela, é prerrogativa dela, ela vai apresentar esse plano de trabalho. Mas com certeza nós queremos chegar também ao seguinte, aos beneficiários disso. Saber se houve um flagrante preparado, houve no mínimo esperado, estavam esperando que isso acontecesse, para ver, por exemplo, ensaio de fotografia, fazer pose para a fotografia da Reuters, do fotógrafo da Reuters, para numa porta já aberta você poder chutar, fazer de conta que está abrindo, que está invadindo. Quer dizer, essas coisas todas elas precisam ficar claras e, a meu ver, nós temos que, ao final disso, chegar, como eu disse, à verdade real dos fatos. Espero que essa CPI realmente sirva para isso e não sirva para uma guerra de narrativas, como o Lula diz, ou seja, você tornar uma narrativa não necessariamente verdadeira a vencedora. Então, até para deixar claro para o nosso espectador, neste ponto os dois concordam, houve um crime, ou vários crimes, no 8 de janeiro. O que o senhor quer investigar é a natureza, os beneficiários, mas não há dúvidas em relação a isso. Houve um crime no 8 de janeiro, deputado Zé Medeiros. Houve crime de depredação, de dano ao patrimônio, houveram todos esses crimes que todos nós vimos que ocorreram, presentes foram quebrados, essa coisa toda. Agora, é preciso individualizar as condutas. Nós não podemos deixar 2.000 pessoas condenadas por condutas de outros. Ir a Brasília, eu volto a dizer, não é a Brasília, gente, não é a Brasília. Ir a Brasília não é crime, pisar no gramado não é crime, subir naquela rampa não é crime. Quebrar vidraças, invadir o Congresso, quebrar presentes, isso é crime. E aí as pessoas tinham que responder por esse crime. Agora, ir para aquela narrativa de ato terrorismo, de não sei o quê, então nós teríamos que estar hoje, por exemplo, todos aqueles de maio de 2017 presos, que não foram. Eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas nisso, mas a CPI vai deixar claro isso. Eu vou passar a palavra agora para o deputado Duarte. Sim, estamos falando de Brasília, dela, né, a capital federal, que foi duramente atacada no 8 de janeiro por milhares de pessoas que vieram ao Distrito Federal pedir mudanças no resultado das eleições, por exemplo, acusando o atual presidente de corrupção, tentaram também contra o Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente tem dúvidas sobre muitas coisas, mas que no 8 de janeiro um crime aconteceu, eu acho até importante a gente colocar isso para o nosso espectador, que os dois lados aqui, neste ponto, eles comungam da mesma interpretação. Sim,
foi algo bárbaro, foi um crime que aconteceu no 8 de janeiro. Mas vamos aqui às considerações do deputado Duarte sobre isso. Se o lado de lá, que seria o lado da oposição, também entende que houve um crime, os senhores do lado do governo, deputado Duarte, acham que o terreno tá fácil para esta CPMI? Não diria que o terreno está fácil, porque, infelizmente, quando eles não têm a razão, eles repetem uma informação falsa, inúmeras vezes, reiteradas vezes, até se tornar uma verdade, ao ponto em que a vítima corre um sério risco de se tornar o algoz do ato criminoso, do ato terrorista que aconteceu no dia 8, incomparável com qualquer manifestação pública que ocorreu na história desse país. É importante a gente diferenciar até para que possa individualizar a pena, como meu querido amigo, o deputado Medeiros, bem destacou. É bom também frisar que aqueles que lá estavam não foram até Brasília para fazer um piquenique em família, não foram simplesmente caminhar sobre o gramado. Trago aqui como exemplo a policial militar Marcela, cabo Marcela, que eu fiz o requerimento para que ela possa ser ouvida na CPMI. Ela foi violentamente agredida, ela foi jogada de uma altura de mais de 3 metros. É importante o depoimento dela para que ela, que lá estava, diferente de vocês, que acompanhamos pelas imagens, ela estava lá lutando para que os 3 poderes não fossem invadidos. Não foi somente a sede do Poder Executivo, não foi tão somente o Palácio do Planalto, mas o Palácio do Planalto, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e também a sede do Supremo Tribunal Federal, ou seja, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo foram invadidos e lá as pessoas, além de adentrar sem autorização, o que já é crime, depredaram patrimônio público. Patrimônio esse que foi reparado com dinheiro dos impostos que nós pagamos. Então, não foi simplesmente uma manifestação. É importante também perceber os atos preparatórios. Aqueles acampamentos perto do quartel, como é que foi mantido? Quem foi que manteve? Quem custeou aquela alimentação, toda aquela estrutura? Quem planejou? É importante ver quem foi o autor intelectual, quem planejou todos esses atos que, repito, não é só o dia 8 de janeiro, é o dia 12 de dezembro, com toda a catástrofe que aconteceu em Brasília, é a sede dos poderes, é a capital do país, e a mensagem que se passa quando Brasília está em chamas para as outras cidades, para os outros estados, é que o país está vivendo um possível golpe. Então, tudo aquilo foi orquestrado. É a tentativa de explosão de uma bomba perto do aeroporto de Brasília, onde um funcionário do governo Bolsonaro estava lá, foi preso, foi identificado. Então, esses atos, eles não surgem do acaso. É importante a gente poder individualizar e entender que essa investigação é importante para a história desse país, para mostrar ao povo brasileiro que o crime não compensa. Então, fico realmente muito feliz de ver que o nosso colega deputado Medeiros concorda que, de fato, houve a prática de um crime, que isso precisa ser investigado com seriedade, com imparcialidade, com compromisso para com as pessoas. Nós estamos lá enquanto servidores públicos, que fomos eleitos graças ao voto popular, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal, que devemos exercer o poder para com as pessoas, não visando interesses pessoais. Então, é muito importante essas investigações para garantir que essa história possa ser passada a limpo e que aqueles que, de algum modo, contribuíram, que praticaram atos, possam ser identificados e punidos. Deputado Medeiros, eu vou deixar o deputado Duarte Júnior responder 2 perguntas seguidas, assim como eu fiz com o senhor. Então, eu vou fazer uma pergunta agora, o deputado Duarte responde, depois a palavra final e as considerações finais serão do deputado José Medeiros. Deputado Duarte Júnior, bom, eu tenho uma curiosidade, saber mesmo o nível de ânimo e de comprometimento que os senhores de ambos os lados têm em relação a esta CPMI. Inicialmente, ela iria acontecer uma vez por semana. Hoje, o presidente da comissão, Arthur Maia, disse que vai chamar 2 sessões para esta semana, sessões presenciais, segundo ele, terça e quarta-feira, sendo que é uma semana complicada, véspera de feriado. E muita gente tem na memória a dinâmica da CPI da pandemia, que era todo dia, de depoimento, de votação de requerimentos. Então, qual o tipo de energia vocês
vocês irão empregar nesta CPMI? É para ser uma vez, 2 vezes por semana, todos os dias? Qual o nível de comprometimento do lado do PSB, do lado do governo, com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro? Deputado Duarte Júnior. Nós desejamos que as investigações comecem e terminem rapidamente, de preferência que as reuniões elas ocorram todos os dias. Inclusive, foi uma sugestão minha, que nós pudéssemos antecipar as reuniões dessa semana, que se iniciará agora, em razão do feriado do dia 8. Então, o presidente corretamente marcou uma reunião para terça-feira, para que possa ser apreciado o plano de trabalho da senadora Elisiane, relatora da CPMI, e já no dia seguinte, na quarta-feira, já está agendada uma outra reunião para a votação dos requerimentos de solicitação de informações, de documentos e também de convocação para que determinadas pessoas possam prestar esclarecimentos. Juridicamente, é possível que essa CPMI possa ocorrer de forma mais rápida. Isso porque já existem investigações em curso, realizadas por outros poderes. A própria Câmara Distrital tem uma CPI em curso para investigar esses atos. Eu fiz, inclusive, requerimentos solicitando provas emprestadas para que, com base nessas documentações, nesses relatórios já existentes, nós possamos avançar nas oitivas e entregar um relatório, entregar uma investigação que possa encaminhar nos resultados que ainda não foram encontrados. Repito, se alguém já foi identificado, punido, já começa a cumprir pena, esse processo já transitou, nós precisamos buscar aqueles que até o momento não foram identificados e possivelmente não responderam com todo o rigor que a lei prevê. Então, eu vejo com muita tranquilidade a possibilidade de avançar mais rápido nessas investigações. Deputado José Medeiros, lento, devagar, como vai ser então a energia, o ânimo dos senhores para fazer acontecer esta CPMI do 8 de janeiro? Esta semana teremos, pelo menos é o que está na previsão, 2 dias de reunião. O senhor acha que deveria ser assim, 2 vezes por semana, todos os dias? Qual o pique de vocês? Olha, energia não falta. O que eu penso é que ela tem que ter o tempo necessário para que a gente, volta a dizer, chegue à verdade real dos fatos. E é muito importante a gente olhar o todo dessa situação. Constantemente nós temos manifestações em Brasília e todas elas são financiadas de uma forma ou de outra, ou pelo privado, ou pelo público, ou por sindicatos. Ocorre que a pergunta que a CPI tem que começar a responder assim: a partir de agora, todas essas pessoas terão que ser punidas quando, eventualmente, uma dessas manifestações descambar para violência. Cito, por exemplo, recentemente, indígenas levados aí por partidos de esquerda feriram policiais. Volto a dizer, maio de 2017 era o mesmo pedido, queria que derrubasse o Temer, era o mesmo enredo, queimaram ministérios, queimaram obras valiosas e feriram 37 policiais. Bom, dano ao patrimônio ali sobrou, crime de toda sorte, mas foi encarado como de uma forma. Nesse agora, nós tínhamos Brasil extremamente conflagrado. Eu vou falar isso aqui porque eu falei na tribuna. A meu ver, o ministro Alexandre poderia ter evitado tudo isso se tivesse dado a transparência necessária. Ninguém teria ido para a rua, não tenho dúvida disso. Agora, as pessoas podem ir para a rua. A Constituição garante isso. Todas as pessoas que foram para a rua não podem ser responsabilizadas pelo comportamento de alguns. E as pessoas que, volto a dizer, financiaram essas pessoas para irem, não podem ser criminalizadas por isso. Senão, a esquerda vai dar um tiro no próprio pé se começar a fazer esse tipo de coisa, de querer criminalizar todas as pessoas. Então, repito, o crime que houve foi dano ao patrimônio, foi fazer aquela quebradeira, invasão e tudo. Essa história de dizer, foi um crime, foi um golpe, olha, só na cabeça de quem está com muita falta de lógica pensar que um governo que tem caças, que tem mísseis, que tem tudo, ia ser derrubado por um grupo de velhinhas, de tiozãos, de gente do WhatsApp, correndo com, sei lá, pedras e tal. Não tem a mínima possibilidade. Isso se chama crime impossível pela impossibilidade do objeto, do instrumento que teria sido usado. Então, a meu ver, a CPI, ela precisa colocar energia para que a gente separe o que é manifestação, o que é quebradeira, deixar as coisas do tamanho que elas são.
porque não dá para a gente ficar criminalizando uma ala política, porque eu não concordo, e passar a mão na outra, porque esse tipo de manifestação ocorre aqui com o MST, com o TST, com todos esses T's aí que vêm sempre para Brasília. E a gente precisa saber se daqui para frente vão ser criminalizadas manifestações. A CPI, eu acho que vai ser um debate, um palco para esse debate e para que as coisas tomem vamos dizer, a temperatura que se espera dessa fervura. É isso, olha, começamos com os deputados José Medeiros, do PL, Duarte Júnior, do PSB. Muito obrigada pela participação de vocês aqui nesse painel CNN, com gostinho de CNN dois lados. E a gente se encontra numa nova oportunidade, um novo debate ao longo da semana, porque a CPMI está vindo por aí, né? Até mais, os senhores. Obrigada. Valeu, Basília. Valeu, Duarte. Um abraço, bom domingo a todos aí, bom trabalho. Rodrigues, conversando com os deputados, já deu uma bela amostra do que a gente pode esperar na semana na CPMI, dos dois lados, né, do governo e da oposição.